pessoal, bom dia a todos. Nós estamos aqui para mostrar a vocês como se faz a identificação dos ovinos dos caprinos. Nós temos aqui o Danilo é zootecnista, com mestrado e doutorado feito aqui na Universidade Federal do Ceará. Ele é oriundo do Rio Grande do Norte e ele está hoje como funcionário da universidade, responsável técnico pelos ruminantes. Então ele está colaborando conosco e vai passar para vocês essa aula sobre identificação. Prestem bastante atenção. Com a palavra, doutor Danilo. Obrigado, professor. Bom, pessoal, como o professor já falou, a aula de hoje visa a gente fazer uma gravação prática dos métodos possíveis que podem ser utilizados para a identificação dos animais. A importância dessa identificação dos animais se dá a partir do momento que você precisa, na criação de animais ovinos e caprinos, você precisa ter animais identificados para poder se fazer um controle zootécnico da sua produção, certo? Dentre os métodos de identificação que podem ser utilizados numa criação de ovinos e caprinos, a gente pode citar vários, tendo as suas vantagens e desvantagens, dependendo também das possibilidades do produtor. Então, os métodos de identificação vão desde nomes, se aplicar nomes aos animais, que é um dos métodos de identificações mais simples possíveis hoje, sendo que essa utilização do método de identificação pelo nome só é possível em rebanhos bem pequenos, em rebanhos que tem um número de aproximadamente até uns 20 animais, você consegue fazer essa identificação dos animais pelo nome. No entanto, essa identificação pelo nome também só é possível em animais que são mestiços, porque eles apresentam características diferentes uns dos outros, que podem ser dado esse nome diferenciados a partir das suas características, certo? Dentre outros métodos de identificação, nós podemos citar a utilização de brincos, que são os mais utilizados hoje na produção de caprinos e ovinos, assim como colares e tatuagens, e também a utilização de tintas e marcadores a ferro, que podem ser quente ou frio. E também hoje a gente não pode descartar a possibilidade do uso de chips eletrônicos. Então, em grandes criações hoje, com a tecnologia que vem avançando cada vez mais no sistema de produção de criação animal, essa utilização de tecnologias já vem bastante difundida a utilização de chips como identificadores desses animais, que permitem um controle bem mais avançado a partir da utilização de softwares. Então a gente vai, desses métodos que eu falei, de nomes, brincos, colares, tatuagens, a utilização de tintas, marcação a ferro e os chips, a gente vai mostrar alguns exemplos para vocês e fazer a aplicação nos animais a campo, certo? Então aqui a gente tem como alguns exemplos. Em se tratando dos brincos, primeiramente falando dos brincos, a gente tem aqui alguns exemplos de brincos. Esses brincos aqui são brincos mais simples, são brincos menores, mais baratos também, especificamente falando, são os brincos mais utilizados por conta do seu custo no mercado. Aqui ao lado a gente já tem brincos um pouco maiores, que são mais resistentes, no entanto, tem um custo também um pouco mais elevado, assim como esses brincos aqui ao lado, que são os brincos mais, um pouco mais, de uma qualidade superior, que tem uma gravação já bem mais, pode ser personalizada. Nesse caso desses tipos de brincos aqui, as gravações elas podem vir gravadas, como no caso desse formato aqui, ou elas podem ser personalizadas. Aqui você pode ver que foi um lote de brincos encomendados por um determinado instituição, que ele fez uma gravação personalizada e solicitou esses brincos personalizados de acordo com a necessidade na propriedade, certo? A aplicação do brinco, ela é feita através de aplicadores, que a gente chama dos brincadores, certo? Dentre os brincadores existem também alguns tipos que vão variar de acordo com o brinco que está sendo utilizado, ok? Esses brincadores também têm variações de preço. Esse brincador aqui especificamente é para aplicação desses brincos aqui maiores. Os brincos que eu falei que são um pouco mais
tem uma qualidade um pouco superior. A aplicação dele também acontece da mesma forma. Nesse caso, o brinco tem um encaixe aqui. Você vai colocar essa parte aqui no brinco e adaptar essa outra parte aqui para vir de encontro. O macho e a fêmea vão ser cravados na orelha do animal, certo? Esse aqui funciona dessa forma. Esse outro da mesma, de forma bem semelhante. Você vê que é um aplicador já bem mais simples, tem uma simplicidade na questão já desde o brinco. Esse brinco é o mesmo aqui utilizado, então eu vou mostrar para vocês aqui. Ele tem os encaixes dos brincos aqui, funciona sob pressão, então você vai colocar a parte que a gente chama de macho no lado do brinco, certo? Vai verificar sempre, existe essa passagem aqui do outro lado, então vai verificar sempre se esse brinco chamado macho, ele tá conseguindo encaixar aqui nesse buraco que tem, que ele vai precisar passar por aqui para cravar bem na orelha do animal. E do outro lado você vai colocar a parte que a gente chama fêmea. Essa fêmea também vai ser encaixada aqui no brinco, sempre verificando também se a passagem vai ser possível. Após isso, você faz um teste para ele tentar vir e encaixar bem um no outro. E aqui estão prontos para ser aplicado nos animais, ok? Esses brincos aqui, como vocês estão vendo, eles são comprados em cartelas. Eles vêm as cartelas numa sequência numérica. Essa sequência numérica aqui você vai usando nos animais e fazendo as anotações de escrituração zootécnica necessárias dentro da propriedade. Essas cartelas são compradas em numerações de 100 brincos, vem na sequencial que vão ser utilizadas, assim como esses que eu falei, que tem a qualidade um pouco superior, também são compradas assim. As caixazinhas, vem os machos e as fêmeas, que podem ser utilizados para a questão da identificação dos animais no rebanho. A questão das vantagens e desvantagens do brinco estão relacionadas principalmente à facilidade do manejo, a identificação fácil dos animais. Esses animais, eles podem ser identificados de maneira muito facilmente, por conta que o brinco vai ficar numa parte bem acessível, então torna o manejo mais ágil. Uma questão de uma vermifugação, uma pesagem dos animais, você consegue ter acesso à identificação daquele animal de uma forma ágil, rápida e fácil, até mesmo para quem está fazendo esse serviço de manejo com o animal. Existem inúmeras combinações que podem ser feitas nesses brincos. Aqui a gente tem alguns exemplos, vocês podem ver que aqui a gente tem 4 cores diferentes de um brinco da mesma forma, né? Então essas combinações podem ser feitas dentro de uma propriedade para separar por categoria. Por exemplo, animais matrizes reprodutoras pode ser de uma cor, os machos de outra, sendo os animais que vão para abate de outra, e assim por diante. Você pode separar por categorias e existem diversas combinações que podem ser feitas, tanto com números, cores e alguns até letras, questão numéricas ou alfanuméricas, certo? Esses brincos que eu mencionei, que tem uma qualidade superior, no mercado você também encontra ele em branco, sem identificação nenhuma, assim como também vem uma caneta específica para a gravação de identificações nos brincos. Uma caneta que seria semelhante àquelas canetas permanentes que a gente usa de marcação. Então é uma caneta de uma qualidade mais, segura bem a tinta na marcação do brinco. Ela tem que ser uma caneta específica para isso, e você pode identificar da forma que você tiver necessidade dentro da sua propriedade, identificando o animal por número, identificando a propriedade e assim por diante. Em se tratando dos colares, a gente tem alguns exemplos de colares para mostrar para vocês, sendo aqui os colares na nossa região bastante utilizados por conta do custo-benefício. É uma identificação de baixíssimo custo, que pode ser produzida dentro da propriedade, pode ser feita pelo próprio produtor, por alguém que tenha essa capacidade de fazer. Então existem diversas formas de se fazer a identificação através dos colares.
Os colares geralmente são utilizados fios de arame, um arame um pouco mais resistente, desde fio nylon, sisais que usam, que são geralmente revestidos por essas mangueirinhas, que no mercado a gente encontra, chama por macarrão. Essas mangueirinhas são aquelas mangueirinhas que são utilizadas na fabricação de cadeiras. E esses materiais, eles podem ser comprados e feito a confecção na propriedade. Aqui, como vocês podem ver, a gente vira um lado do arame, já deixa uma ponta feita para encaixe e coloca o revestimento e fecha também do outro lado. Então podem ser utilizados essas arruelas de pressão ou ser fechados com o próprio arame. No caso das arruelas de arame, nas arruelas de pressão a gente já deixa uma na ponta e na hora da identificação do animal a gente já fecha e faz essa identificação do animal através dos colares. Uma outra forma, um pouco mais caro, um pouco mais oneroso, seria a utilização de correntes. Uma corrente, ela é bem mais resistente. Nesse caso, a gente precisa usar um material para revestimento. Esse material, geralmente, ele tem a função de proteger o animal. Isso aqui vai evitar que o animal se machuque ou se incomode de alguma forma com essa corrente no pescoço, certo? Então, a utilização de uma corrente revestida com uma mangueira, nesse caso, e a colocação lá no animal, a identificação do animal é feita da mesma forma com uma arruela daquela de pressão, como mostrado anteriormente. Então é usada a arruela, fecha o animal e a identificação, nesse caso, ela pode ser feita de diversas formas. Aqui a gente tem alguns exemplos de como pode ser feita essa identificação através do colar. O primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês, a gente fez uma reutilização de brincos de animais que foram descartados, brincos de animais que foram abatidos ou vendidos. Esses brincos geralmente eles são retirados, então a gente fez uma reutilização desses brincos, colocando, ele já tem uma identificação, já tem uma numeração feita, então a gente reaproveita e utiliza nos colares. O colar foi feito da mesma forma, a gente coloca essa parte do brinco que tem a identificação no colar e depois ele é preso ao animal e o animal está identificado. Esse é um dos métodos facilitando na questão do manejo, da identificação do animal. Outro método que também é utilizado na identificação de animais caprinos e ovinos é o tatuador. A tatuagem, ela tem o aplicador também, é um alicate tatuador chamado. E aqui a gente pode ver, esse material é só para ilustração nas aulas. É um material que não é mais usado, a gente não faz utilização desse material mais. Como vocês podem perceber, até mesmo pelo estado de conservação, é mais para ilustração nas aulas. Então aqui, da mesma forma, a gente pode fazer combinações de números. Esses números, eles são dispostos aqui no tatuador, vão sendo colocados. Então eu quero colocar a numeração 0001 para iniciar. Então a gente coloca esses números aqui, onde é colocado uma tinta específica para isso e é aplicado no animal. Geralmente essa aplicação é feita na base da cauda, abaixo da orelha, ou às vezes até em alguns locais próximo à virilha do animal, locais onde não tenha pelo e que tenha uma pele mais exposta. Vantagens e desvantagens. Essa aplicação, ao contrário dos colares, ela gera dor. Tem hoje também essa questão do bem-estar animal. É um processo também um pouco mais dispendioso. Você precisa ter um alicate específico, você precisa ter as numerações para fazer isso aí, precisa ter a tinta específica para isso. E além disso, ela é um pouco mais complicada com relação à cor da pele do animal. Tem que existir um contraste entre a tinta e a cor da pele do animal. E por último, uma desvantagem disso aqui também é a questão da agilidade no manejo. Lembrando que a gente também sempre está se preocupando com relação a essas identificações para trazer de alguma forma uma agilidade na hora do manejo. Essa tatuagem, ela tem que ser feita em um local onde tem a pele exposta. Esses locais, como a gente citou anteriormente, não são de tão fácil acesso à visualização. Como abaixo da orelha, você tem que pegar o animal, conter, virar a orelha para poder ver a identificação. Na questão abaixo da cauda e na virilha, da mesma forma, até pior, a identificação é um pouco mais complicada
na questão da agilidade do manejo, certo? Um outro método de identificação que a gente citou anteriormente, não temos aqui como exemplificar, é o método por ferro, a marcação por ferro, certo? A marcação por ferro, ela pode ser feita a quente ou a frio. A quente, o ferro é submetido em alguma superfície que vão aquecer. Nesse tipo de marcação, o animal tem que estar bem contido, muito bem contido, para que essa marcação seja feita de forma bem regular, para não haver algum problema que venha a danificar a visibilidade dessa identificação. E no caso da marcação a ferro, é um tipo de identificação que também traz um problema com relação ao bem-estar. O animal sente dor, é submetido a uma situação de estresse, certo? A marcação a quente, já falei, tem essa questão da imobilização do animal, tem que ser bem feita. E existe a marcação a frio, que hoje se faz com nitrogênio líquido, pode ser feita com nitrogênio líquido. Essa marcação a frio, ela tem essa questão também de ser bem dispendiosa. O nitrogênio líquido tem um valor bastante elevado, tem que ter esses equipamentos, tem que ter o tambor de nitrogênio, então é um processo, é um tipo de identificação que já sai um pouco mais caro. E outra questão da marcação a frio, que ela tem em animais que têm pelos escuros, esses pelos, nessa localização, após a marcação, esses pelos escuros, eles nascem claros, que facilita um pouco essa identificação, né? Já o que não acontece com animais de pelos claros, que não facilita tanto essa identificação, certo? Então hoje, por uma questão a gente não pode deixar de falar desse avanço tecnológico que tem existido e tem cada vez mais entrado na nossa profissão e na nossa área, em termos de produção animal, hoje é bastante utilizado o método de identificação através de chips, a utilização de chips em animais que antes esses chips eram feitos por inserção abaixo da pele, ou até mesmo esses chips eram inseridos nos rumens. Hoje vem se evoluindo, existe uma mescla entre essa utilização de chips, que é uma opção mais tecnológica. Esses chips hoje, ao invés de serem colocados no interior do animal, em um processo que requer algum tipo de intervenção, eles são utilizados nos próprios colares ou nos brincos. Existem colares que têm um certo local onde esse chip é inserido e o colar é colocado no animal e o chip está lá. Posteriormente, o animal vai para descarte, o animal vai para algum tipo vai ser eliminado, tira o colar com o chip e reaproveita em outro animal. Essa é a possibilidade. Até mesmo o chip hoje está sendo colocado em brincos também, brincos que já vem com chip e é colocado, então é uma mescla entre os métodos de identificação, certo? Anteriormente, eu esqueci de mencionar, uma das formas de personalização desses brincos que eu mostrei é a impressão de códigos de barra. Esses brincos podem ser impressos códigos de barras, que também em propriedades que tem algum aparato tecnológico um pouco maior, faz a leitura do código de barra, identifica o animal e a partir daí faz o processo que tem que ser feito, certo? É uma outra opção. Então agora, pessoal, a gente vai passar em alguns animais, mostrar alguns animais que já existem, que já estão identificados aqui no nosso lote. Vamos aplicar algumas identificações em outros animais, de uma forma de tentar mostrar isso na prática, certo? Então, primeiramente, a gente vai mostrar dois animais que já têm uns colares ali. Esses colares foram adaptados com canos PVC. Esse cano PVC é uma alternativa muito barata dentro de uma propriedade, onde você pode reaproveitar um pedaço de cano que foi, de alguma forma, está ali inutilizado. Você pode reaproveitar e esse cano, ele pode ser utilizado no próprio colar, certo? A identificação é feita com canetas específicas, pode ser feita com a caneta que eu mencionei anteriormente, que são usadas na identificação dos brincos. Você pode fazer a identificação do animal aqui nessa barrinha do cano, colocada aqui no colar e presa ao animal. Então esse animal fica com essa identificação feita. Além da caneta, se utiliza hoje dentro de uma propriedade
não tendo esse recurso, pode ser utilizado o ferro quente. Então pega o ferro quente, faz a marcação no cano e passa a identificação da forma como você quiser, certo? Esses colares, eles também, assim como os brincos, eles permitem uma combinação de identificações. Como a gente vê aqui no exemplo, a gente tem um colar verde, aqui um colar vermelho, que podem ser aplicados os colares verdes às fêmeas, os colares vermelhos aos machos reprodutores, e diversas combinações podem ser feitas, até mesmo com coloração do cano. A gente tem aqui dois exemplos de canos, onde a gente também pode fazer essa combinação. Então o cano marrom pode ser para uma determinada categoria, o cano branco para outra, o que facilita uma identificação mais ágil, vamos dizer assim, certo? Aqui a gente também tem o reaproveitamento de plaquinhas de alumínio. Essas plaquinhas de alumínio foram encontradas aqui em material de reciclagem, então foi cortada essas plaquinhas de alumínio e feitas as plaquinhas para identificação. Faz um furinho de cada lado, essas plaquinhas vão ser anexadas a um colar de corrente, ok? Aqui foi feita uma numeração de um lado, você consegue cravar as numerações de um lado e a combinação com o nome do proprietário do outro, que pode facilitar a identificação de um animal que foge ou que é alguma coisa nesse sentido, certo? Então vamos passar a dar uma olhada nos animais aqui, onde a gente vai ver alguns métodos de identificação e já vai começar identificando um animal com um colar, certo? Então pessoal, essas cabras aqui são do rebanho já aqui do setor do caprinocultura. Elas são cabras que foram feitas identificações com colares. Existe a possibilidade de se mesclar essas identificações. Você pode colocar um colar, você pode colocar um colar e um brinco. Caso o animal perca alguma dessas identificações, ele tem outra forma de ser identificado, certo? Vai ficar a critério do produtor, querer ou não fazer uma ou mais identificações, certo? Essas cabras aqui, como vocês estão vendo, elas já estão identificadas com os colares. Então aqui você pode ver que o animal ele tem no colar uma identificação com ferro quente. Foi feita uma marcação aqui, uma combinação para se formar números para serem identificados, certo? Esse colar ele está preso somente com arame, já não foi utilizado aquela argoela de pressão, certo? Que também já torna até mais barato o método de identificação. Então o animal está identificado, existe a possibilidade de ser feita a identificação no manejo. Esse outro animal da mesma forma tem uma identificação semelhante. Então aqui feita também a identificação com um cano, colar, certo? E aqui a gente vai exemplificar, aqui a gente vai identificar nesse animal que está sem identificação, a gente vai exemplificar colocando a identificação desse colar com o brinco, que a gente está reutilizando a numeração desse brinco aqui, reaproveitando o material que seria descartado. A gente está reaproveitando essa numeração, já fazendo a inserção do colar nesse animal, certo? É importante que se meça o tamanho do pescoço do animal, para que isso aqui não fique tão apertado, nem tão frouxo que possa cair, né? Então aqui essa identificação a gente vai fazer só com o próprio arame. A gente faz essa viragem aqui. O ideal aqui é que se usa um alicate, certo? A gente faz essa viragem, prende bem aqui. Depois a gente traz um alicate aqui e dá uma eliminada nessa pontinha aqui. Isso aqui pode causar algum problema de acidente. Eu vou apertar bem e colocar para dentro desse fio, certo? Posteriormente, a gente tem esse cabritinho aqui. A gente vai fazer a identificação da mesma forma. A gente vai fazer a identificação também com o colar. E esse material, que eu já mostrei anteriormente, uma plaquinha de alumínio que foi reciclada. A gente fez a marcação com os números e a gente vai fazer a identificação desse animal da mesma forma com o colar, ok? Esse colar vai ser colocado no animal com a argoela de pressão. Então a gente utiliza esse colar com a identificação. A argoela de pressão, como a gente já mostrou anteriormente, vai ser utilizada nesse caso. Então a gente coloca aqui de um lado e ao fechar no animal,
a gente só aperta essa arruela, certo? Pronto, o animal está identificado. Uma das vantagens da utilização da identificação do colar é a facilidade que você tem da identificação desse animal na hora de manejo. E outra coisa, um tipo de identificação que não traz dor nem estresse para os animais, certo? Posteriormente, a gente tem mais dois animais. A gente tem mais dois animais aqui, onde a gente vai fazer a identificação deles com os brincos, só por uma questão de exemplificação. A identificação por brinco, pessoal, como eu já mostrei anteriormente, a gente tem um alicate brincador aqui. Eu já mostrei como a gente coloca esse brinco aqui, prestando sempre atenção como vai se comportar a entrada desse brinco aqui na parte fêmea do lado fêmea do brinco, certo? Então, para evitar que ele venha a virar, a torcer, no animal, o ideal é que você tenha bastante cuidado com relação às nervuras que existem e aos vasos que passam aqui na orelha do animal. É bom sempre frisar uma forma de tentar brincar esse animal de uma posição mais central, certo? Nunca deixando muito abaixo devido à facilidade que esse brinco tem de enganchar em algum lugar e acabar rasgando a orelha do animal, ou muito acima, onde aqui também é um pouco mais rígido, certo? Então, olhando, apesar desse animal ser bem jovem e ser um pouco mais difícil de identificação, mas olhando a gente vê a passagem de alguns vasos e até mesmo desse lado a gente vê uma passagem de uma nervura aqui, né? Por baixo da orelha a gente já tem até uma certa facilidade de identificar essas nervuras, certo? Por baixo a gente consegue identificar as nervuras, então o local mais ideal seria por aqui. E por cima a gente tenta livrar esses vasos que existem, certo? Então o local ideal para a nossa aplicação hoje aqui seria bem por aqui. Eu vou aplicar um pouquinho de álcool aqui para uma questão de desinfecção do animal. Faço uma limpeza também no próprio brinco. E como a gente identificou, aqui passam os vasos, a nervura aqui mais ao centro. A gente pega aqui com a orelha. Tendo o local aqui identificado, o recomendável é que você coloque bem no local e aperte de uma vez, certo? Apertando assim de uma vez, você evita de que esse brinco venha a virar ou aplicar de alguma maneira que não seja correta, certo? Então a aplicação está feita. É uma aplicação rápida e que não causa, não é para sangrar. Não é para sangrar, justamente por isso que a gente se preocupa por livrar esses vasos. E aqui o ideal é ter esse animal ficar em observação com relação à cicatrização dessa orelha, sendo que animais criados a pasto podem vir a ter algum problema com alguma infecção, certo? Posteriormente a gente vai mostrar a aplicação do outro brinco, é um outro material, um material mais resistente, um material mais... um material diferenciado que é feito com outro aplicador também, mas as recomendações são as mesmas, certo? Então, pessoal, aqui a gente tem um segundo animal. Aqui também a gente tem o outro modelo de brinco que a gente mostrou anteriormente. Esse brinco, já diferentemente daquele que tem as identificações dos dois lados, esse brinco é o brinco que vem gravado. Ele tem a identificação na parte fêmea do brinco, mas a parte macho é em branco, não tem identificação. O que pode ser feito outra identificação aqui personalizada, como por exemplo o nome do produtor, o nome da propriedade, pode ser feita outra identificação aqui. Nesse caso, como eu já mostrei anteriormente, o aparelho brincador, o alicate brincador é diferente por questões da diferenciação também do próprio brinco, do próprio produto. Então a aplicação a gente segue os mesmos critérios. Identificar no animal os vasos que correm. Esse animal um pouco maior, a gente já tem uma facilidade maior de encontrar esses vasos e as próprias nervuras, né?
talvez na câmera fique melhor, aqui a gente já consegue identificar melhor a passagem dos os vasos correndo aqui. E por baixo a gente também consegue identificar com muito mais facilidade a questão das nervuras, certo? Então, da mesma forma como eu falei anteriormente, a gente tenta buscar um local intermediário, um local que seja mais centralizado na orelha, para que não fique tão na ponta, nem tão em cima, nem tão nas laterais, para evitar justamente essa questão de uma posterior perda do brinco ou algum dano ao animal. E da mesma forma, nesse caso, a gente opta por aplicar aqui, vai depender de quem tá fazendo, de quem está utilizando e de quais critérios eles querem usar. Nesse caso, a gente vai optar por colocar a numeração para baixo. Por quê? Tanto pela facilidade de aplicação do brinco do lado do macho ficando para cima, quanto dessa identificação ficando para baixo, existe uma possibilidade de conservação por mais tempo. Isso aqui não vai ficar exposto, não vai ficar arrastando em paredes, não vai ficar arrastando em cercas, em algo desse tipo. Então, essa identificação ficando para o lado de baixo, apesar de dificultar um pouco na hora do manejo a identificação do animal, precisa virar a orelha para ver qual é o número, mas permite uma conservação por mais tempo do produto, no caso o brinco, certo? Então aqui, como a gente já fez a identificação, da mesma forma é interessante que a gente verifique se isso aqui está encaixando bem. Então, como a gente já fez a identificação do local, a gente vai posicionar o brinco no local. Sempre quando a gente está apertando, o animal tende a se mexer. Por isso que a gente recomenda que seja feita de uma vez só. Certo? Então o brinco está aplicado da mesma forma. Aqui posteriormente a gente pode fazer alguma identificação. Certo? Sem sangue, não é para sangrar. Esse material é feito num local onde não tem vaso. Se for bem aplicado, o ideal é que ele não sangre, certo? Identificação feita, o animal está identificado. Então, pessoal, assim a gente encerra essa aula relacionada aos métodos de identificações. A questão da escolha, como eu vou escolher, o que eu vou fazer, isso sempre vai depender das possibilidades que você tem dentro da sua propriedade, da questão dos recursos financeiros também. Existem métodos que são uns são mais viáveis, outros menos viáveis, financeiramente falando. Uns são mais simples, outros são mais sofisticados, uns são mais caros, outros mais baratos. Então o método de escolha vai depender sempre dos recursos que existem na propriedade e de quanto está disposto a ser feito aquilo. Então a gente tratou hoje de métodos desde os nomes, que podem ser utilizados nomes em rebanhos pequenos, obviamente, e em rebanhos que têm uma certa mestiçagem, que os animais podem ser diferenciados por características externas, até chips. As questões dos chips, das utilizações dos chips, são, claro, que só é viável a utilização desses chips em rebanhos bem maiores, em rebanhos grandes, que façam valer a pena essa utilização desses chips. Sendo assim, além dos chips, você vai precisar ter uma mão de obra especializada. Tem que ser uma mão de obra especializada que tenha contato com softwares, que saiba utilizar e manusear esses equipamentos na hora de um manejo, algo que vai ser um pouco mais sofisticado, ok? Então vocês vão seguindo aí as aulas, as recomendações do professor. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigado.